Certa vez, nos tempos menos áureos do canal, eu fiz um vídeo falando mais profundamente sobre as ligações de Dragon Ball e Jornada pro Oeste, ou JPO, como eu vou chamar a partir de agora. Como eu considero aquele vídeo com um conteúdo muito interessante, eu resolvi fazer uma espécie de remake, mais bem feito, mais bonitinho e etc. O texto original não é meu e está aí na descrição. Mas vamos começar. Eu acho que qualquer ser humano que já pesquisou Dragon Ball Curiosidades no Google já se deparou com a parte que cita que Dragon Ball é inspirado em um romance chinês chamado Jornada pro Oeste. O que muitos sites acabam não falando exatamente é sobre como a série se baseia nesse romance, e como Toriyama usa dele na obra, e sobre como o pessoal do anime usa ele na obra de uma maneira diferente. O Toriyama é bem menos específico e profundo ao falar sobre o romance. Geralmente é o primeiro arco ali no mangá que tem mais elementos de Jornada pro Oeste, mas ele se baseia também muito nos personagens. Tipo, o Goku é inspirado no protagonista de JPO, que é o chamado Su Wukong. E talvez eu tenha pronunciado errado, tanto faz. Ou até no contexto geral da obra. As duas histórias são sobre um grupo saindo em uma grande aventura e blá blá blá. Por isso o título do vídeo é Quando o anime é melhor que o mangá. Porque o anime consegue sair dessas inspirações mais básicas e se aprofunda em referenciar o conto em alguns episódios soltos da série e em um arco inteiro. Vamos começar pelo arco. No topo de uma grande montanha surge um ovo. Dele nasce um macaco, que pularia e daria cambalhotas pelos picos mais altos do mundo. A criatura então começou a ser considerada o rei dos macacos. Seu nome era Sun Kong. Ele era rápido, ele era forte, ele podia se transformar à vontade em suas 72 formas, seus saltos atingiam mais de 50 mil quilômetros, e ele se vingou daquele demônio chamado Hun Shimo Wang, que havia molestado seus companheiros macacos. Ele então construiu um exército que garantiria a paz para sua raça. Ele ganhou uma barra de ferro de Ao Kuang. A barra se moldava à sua vontade. Ela podia adquirir proporções gigantescas ou ficar menor que uma agulha. Mas faltava algo na vida de Su Kong. Ele queria a imortalidade. Mas a gente volta nisso daqui a pouco. No final de Dragon Ball, mais especificamente do clássico, há um arco de 5 episódios em que o Monte Fraipan, aquele do Rei Cutelo, pega fogo novamente, prendendo o Rei Cutelo junto com o vestido de noiva da Titi, aquele que ela usaria em seu casamento com Goku. Para salvar o vestido, e se der tempo, o Rei Cutelo, Titi e Goku partem uma missão para apagar as chamas. Vovó Uranai pensa que o Bashozen será o suficiente para apagar o incêndio. O casal então parte uma viagem bem longa, inclusive com o Supremo Grande Master Blaster Imperador Pilaf na cola deles o tempo todo, mas na verdade, mesmo conseguindo o Bashozen, o que acontece é o contrário, as chamas ficam ainda maiores. A Uranai Baba chega e explica o problema. Enquanto as chamas que inicialmente envolveram o Monte Fraipan no início da série foram causadas por um espírito de fogo que caiu do céu, essas novas chamas são do Hakero, a fornalha mágica dos 8 trigramas. Originalmente, o Bashozen servia justamente para aumentar as chamas da fornalha, por isso os esforços de Goku seriam inúteis. A fornalha dos 8 trigramas está localizada no pico de Gogyozan, a montanha dos 5 elementos, que está situada do lado oposto da Terra ao Monte Fraipan. Cuidando da fornalha está alguém com o título de Taijou Houkun. Goku e Titi então partiram para a Montanha dos 5 Elementos para tentar convencer essa pessoa a apagar o fogo da fornalha. Quando eles chegam ao topo depois de passar pelos guardiões fantasmas da montanha, eles descobrem que o vovô Gohan tem um emprego de meio período trabalhando na fornalha. Inclusive o Goku pensa que seu avô é o Taijou Houkun, mas o Gohan diz que ele não deve ser tão leviano. Inclusive o Goku apresentando a Titi para o seu avô é um momento bem bonitinho. Mas enfim, o seu chefe, o Taijou Houkun, na verdade é uma mulher bem bonita e gente fina que cuida da fornalha há dezenas e dezenas de milhares de anos. Ela era Taijou Houkun, mas o nome carinhoso que todos a chamavam era de Anin. Quando Goku e Titi se encontram com ela, Anin percebe que deve haver um buraco no fundo da fornalha, e é por isso que suas chamas se espalharam pelo Monte Fraipan. No entanto, ela se recusa a apagar as chamas e consertar o buraco, porque isso mergulharia o mundo no caos. A fumaça gerada pelas chamas da fornalha serve como uma porta de entrada para o outro mundo. Sempre que alguém morre na Terra, seu espírito passa por essa fumaça para ir para o outro lado, e os espíritos daqueles que morreram há muito tempo também usam essa fumaça para voltar à Terra para visitar suas famílias. Se o fogo fosse apagado, a fumaça desapareceria, deixando todos esses espíritos presos na Terra incapazes de prosseguir. Isso transformaria o mundo em um inferno, e o que é pior, depois que o fogo é apagado, leva pelo menos 2000 anos para você reiniciá-lo. Goku fica irritado em saber disso e até tenta atacar Anin usando o Bashozen, mas quando ela vê Goku com Leque, tem uma ideia. Anin diz que eles têm que pegar itens bem raros, um que eles conseguiriam com o pássaro de fogo e o outro que seria um mel especial que serviria como uma espécie, sei lá, de cola ou
qualquer coisa do tipo. Mas coincidentemente o Goku e a Tite já haviam conseguido os 2 itens enquanto eles estavam procurando o Bashosen lá no comecinho do arco. O plano então era o seguinte: enquanto ela seguraria o bagulhete de metal que era aquecido pelas chamas, o Goku iria balançar o Bashosen para separar temporariamente as chamas, criando uma passagem bem segura pro fundo da fornalha. Bem segura é foda, né? Não é segura não, é quente pra caralho ainda, mas enfim. Depois ele teria que pular de volta novamente antes que as chamas voltem. E, bom, é Dragon Ball, né, cara? Obviamente deu tudo certo. O Goku encontra o pequeno buraco na fornalha, usa os 2 itens e salta pra fora em segurança. Ok, Aizen, mas o que caralhos isso tem a ver com JPO? Bom, no começo do vídeo eu falo um pouco sobre o nascimento do Suokong, e essa é uma parte bem importante do livro até a história começar a acompanhar de fato a peregrinação de Xuanzang até conseguir as escrituras budistas. Ou qualquer coisa do tipo. Suokong começa a se achar demais por causa de sua grande força e velocidade, etc., o que começa a irritar certas pessoas. O imperador de Jade, chamado de Yu Huang, nomeia Suokong como grão-mestre dos estábulos celestiais. Ele é levado ao céu, porque assim ele pensou que ele poderia acalmar o macaco um pouco. Mas enfim, o dever dele era bem simples, inclusive, era só alimentar os cavalos do imperador. Porém, ele continuava causando muitos problemas, ocasionando até uma espécie de guerra no céu. Ele começa a se achar muito e se nomeia como o grande governador dos céus, mas depois de muito esforço, Suokong é finalmente capturado pelo deus Erlang Shen e levado aos deuses para ser punido. Porém, os deuses não conseguem prejudicá-lo de qualquer forma. Laozi, eu procurei na net como é que se pronunciava, mas eram vários resultados vagos, então eu vou chamar ele dessa maneira. Enfim, Laozi é o fundador divinizado do taoísmo. Ele então dá um passo à frente e explica que isso aconteceu porque o Kong comeu e bebeu vários alimentos divinos, incluindo o próprio elixir da imortalidade de Laozi. Ou Laozi. O seu corpo agora está duro como um diamante. Aqui começa a primeira referência. Embora Laozi, ou suas variantes de grafia, seja o nome pelo qual o fundador do taoísmo é mais comumente conhecido, isso é apenas um título honorífico. O seu nome verdadeiro é Lier, eu não sei pronunciar também, mas enfim. E além de Laozi, ele tem vários outros nomes e títulos, incluindo Taishang Laojun. Taishang Laojun é um deus taoísta, um dos 3 puros, do nível mais elevado que existe. Laozi está ligado a Taishang Laojun porque imagina-se que Laozi seja uma manifestação desse deus. Mas o interessante é que Taishang Laojun, em japonês, é lido como Taijou Houkun. Lembra? A Nin é o Taijou Houkun. Depois de pegar o Kong, Laozi, ou Taishang Laojun, chame como quiser, coloca o macaco em sua fornalha de 8 trigramas, uma fornalha que reduzirá o corpo de Wukong a cinzas e extrairá todo o elixir da imortalidade que ele bebeu, permitindo que Laozi o recuperasse. Mas o Kong, astuto como sempre, consegue sobreviver ao processo alquímico de 49 dias e escapar dali. Mas eu volto nisso mais tarde. Nesse ponto, os deuses no céu estão desesperados e trazem a sua última e melhor esperança: Buda. O Buda então confronta o Kong e faz uma aposta. Se o Kong conseguir pular da palma da mão direita dele e sair dela, então ele receberá o trono do Imperador de Jade. Mas se ele falhar, ele vai ficar preso no mundo dos mortais. O Kong, talvez superestimando suas capacidades ou então subestimando Buda, aceita o desafio e o salto mais alto que ele consegue. Ele então enxerga 5 grandes pilares acima das nuvens, onde ele escreve o seu nome e faz xixi para provar que esteve ali. Pobre o Kong, ele achava que havia conseguido a vitória. Ele volta para baixo e tenta reivindicar a vitória, mas o Buda revela que os 5 grandes pilares que o Kong viu eram apenas os 5 dedos da mão direita dele. Sua mão tem até a escrita e a urina do macaco para poder provar isso. O Kong acha que isso deve ser algum tipo de truque, mas antes que ele possa fazer muito a respeito, Buda o joga de volta ao mundo mortal. Buda então transforma seus dedos nos 5 elementos clássicos chineses: metal, madeira, água, fogo e terra, que se combinam em uma montanha que prende o Kong. Para terminar o trabalho, ele sela o Kong ao local, gravando a montanha com o mantra Om Mani Padme Hum. O Kong está preso nessa montanha dos 5 elementos, entre aspas, por séculos, até que ele seja liberado para acompanhar Xuanzang em sua peregrinação para redimir seus erros. É dessa parte do conto que o pessoal do anime tira as ideias para o arco, combinando o montanha dos 5 elementos, Taijou Houkun, fornalha dos 8 trigramas e etc. Mas, beleza, o que são trigramas e como exatamente o Suokong escapou da fornalha de Laozi? Os 8 trigramas são um conjunto de 8 símbolos taoístas que representam os princípios fundamentais da realidade. Eles são comumente chamados de trigramas porque cada um consiste em 3 linhas. Cada linha pode ser quebrada ou não quebrada e, portanto, os 8 símbolos
símbolos consistem em todas as combinações possíveis de linhas quebradas ou inteiras. Esses símbolos têm sido usados para muitos propósitos diferentes, desde leitura da sorte até a geografia, por exemplo. Cada um dos 8 trigramas corresponde a, entre outras coisas, um aspecto da natureza: o céu, o pântano, o fogo, o trovão, o vento, a água, a montanha, terra e etc. Em Dragon Ball, depois que Goku tenta apagar as chamas do Monte Frypan usando o Baixo-Sen e a vovó Uranai aparece para explicar que isso não vai funcionar, um desenho mostrando esses 8 trigramas aparece antes da imagem do forno. A figura de Laozi, com o tempo, começou a ser retratada como um alquimista divino que fabrica o elixir da imortalidade em sua fornalha. Não há evidências de que o Laozi histórico estava realmente interessado na alquimia ou nessa tal imortalidade, mas algumas pessoas discutem até se ele de fato existiu. Mas, enfim, como é que o Suokong sobreviveu à fornalha? Na história, a fornalha de Laozi consiste em 8 compartimentos que representam os 8 trigramas. E como eu expliquei antes, cada um dos 8 trigramas corresponde a um aspecto particular da natureza. Esses aspectos interagem de acordo com as regras complexas da cosmologia taoísta, e o Kong usa isso a seu favor. Uma vez dentro da fornalha, ele rasteja para o compartimento correspondente ao vento, porque o vento apaga o fogo. Essa estratégia permite que o Kong escape das chamas, mas o vento de seu compartimento soprou a fumaça do fogo, que avermelhou permanentemente seus olhos. Mas as referências a Dragon Ball não param por aí. Vamos voltar um pouco mais no tempo, lá no episódio 79, enquanto o Goku está treinando, em mais um momento específico do anime. Nesse episódio, Kinkaku e Ginkaku são irmãos causando estragos em uma vila. Eles adoram os vegetais de lá e vêm uma vez por mês para comer o quanto quiserem, beberem o quanto quiserem e maltratarem qualquer um. Uma garotinha chamada Shao sai em busca de um cara forte para detê-los e é quase atacada por um cara meio tigre, porque isso é Dragon Ball. Mas o nosso grande herói Goku acaba vindo em seu resgate e concorda em bater nos bandidos, já que ele estava treinando para o torneio de artes marciais. Mas por que Ginkaku e Kinkaku são tão temidos assim? Porque eles portam um objeto mágico, uma cabaça mágica para ser mais específico, e eles fazem chamadas na vila. Se o aldeão não responder imediatamente, eles são sugados para a cabaça e eventualmente viram saque. Em um certo momento, os irmãos notam um bebezinho e perguntam qual o seu nome. Antes que eles possam de fato perguntar, para um bebê que obviamente não fala, Goku pula e começa a espancar eles. Eventualmente na luta o nome de Goku é chamado, ele não responde, então é sugado pela cabaça. O bastão mágico salva o Goku e ele só fica preso ali dentro, mas como ele estava muito apertado, decide fazer xixi. Os irmãos pensam que o xixi era saque e abrem a cabaça. Goku sai e entende o truque. Ele então começa a chamar o nome dos irmãos desesperadamente e eles não conseguem acompanhar direito, por isso acabam presos. Ambos prometem não fazer mais maldades e Goku os liberta, mas dando a cabaça pro pessoal da vila. Ginkaku e Kinkaku então a partir de agora devem trabalhar lá até reporem toda a comida e bebida que consumiram, ou qualquer coisa do tipo. Mas o que caralho isso tem a ver com Jornada pro Oeste? Na história original, Ginkaku e Kinkaku decidem sequestrar Xuanzang e comer sua carne para ganhar uma vida mais longa. Lembra do Xuanzang, que é o cara que vai na peregrinação com o Suokong e outras pessoas? Então, Ginkaku, que é o mais novo, sai com 30 lacaios, mas acaba capturando Zubajie, em quem o Long é baseado. Eles então enviam 50 lacaios para procurar Xuanzang. Eventualmente, Ginkaku consegue encontrar o Kong Xuanzang. Ele prende o Rei Macaco entre 3 montanhas e leva o Xuang. Os irmãos, que são portadores de 5 itens especiais que originalmente pertenciam a Laozi, enviaram Sly Devil e Willy Orm com 2 de seus tesouros, a cabaça vermelha de ouro púrpura e o vaso de jade, com o intuito de ajudar a capturar o Kong. Com esses itens, se eles chamarem o seu nome e ele responder, ele será imediatamente sugado e eles podem prendê-lo com algumas palavras mágicas. Depois de quase 2 horas, ele viraria pus. O Kong se disfarça, lembra daquela habilidade dele de se disfarçar em 72 formas? Então, enquanto os lacaios de Ginkaku vão procurando por ele. Ele vai conversar com os 2 lacaios, obviamente ele está disfarçado, e diz que também odeia aquele macaco e tal, e os faz contar tudo sobre o que eles estão fazendo e o que os 2 tesouros fazem. Ele transforma uma mecha de seu cabelo em uma cabaça própria, que segundo ele pode conter até o próprio céu. O deles era muito inferior, porque os lacaios estavam portando uma cabaça que só podia conter 2 pessoas, então eles deviam negociar. Os lacaios dizem que vão fazer isso se ele puder provar que pode armazenar o céu. Depois de algumas conversas secretas com divindades, o Imperador de Jade organiza para que o céu seja escurecido e realmente pareça que ele guardou o céu em sua cabaça. Eles fazem uma troca e juram ser atingidos por uma praga caso se arrependam de sua decisão. O Kong desaparece, então os lacaios descobrem que foram enganados e voltam para os irmãos. Eles então acabam de perder 2 tesouros, de 5 que eles tinham. Mas eles ainda tinham a espada das 7 estrelas e o leque de folhas de palmeira. A mãe deles tem um outro tesouro, o 5º, que é a corda de ouro amarela.
Então eles enviam outros 2 lacaios, o Tigre Pegador de Colinas e o Dragão Lolin do Mar, para pegar ela e o tesouro. O Kong os segue e eventualmente os interrompe, dizendo que ele é um membro de seu clã, no qual eles não acreditam até que ele diga exatamente o que eles estão fazendo ali, e que ele foi enviado para dizer que eles deveriam se apressar para chegar na mãe. Eles chegam lá, o Kong os nocauteia, mata eles, mata a mãe, tira um fio de cabelo e se disfarça da mãe dos irmãos Ginkaku e Ginkaku, aquela que tem o 5º tesouro. Quando o Kong, disfarçado como mãe, encontra seus amigos, Zubaji acaba soltando que na verdade aquela raposa, a mãe dos irmãos é uma raposa, era o próprio Kong, e uma luta se inicia. O Kong faz um teste, mas acaba sendo preso dentro da cabaça. Rapidamente ele vira uma versão meio líquida de si mesmo para enganar os irmãos, que deixam ele sair. Rapidamente então, depois disso, ele se disfarça como um lacaio e vê os irmãos bebendo e comemorando a suposta vitória. Bom, eles ficaram bem bêbados, e o Kong aproveitou a oportunidade para substituir a cabaça original por uma falsa. Ele engana Ginkaku, que acha que ainda tem a cabaça verdadeira, e acaba falando o próprio nome, sendo sugado para a cabaça de Wukong. Ginkaku fica enfurecido e uma grande luta começa. Ele foge e pede ajuda de seu tio, que acaba sendo morto por Zubagie, e o Kong mais uma vez acaba enganando Ginkaku, que futuramente também é sugado pela cabaça. Depois de tudo isso, um cara cego aparece e exige seus tesouros de volta. O cara é, na verdade, Laozi. Acontece que os 2 irmãos demônios foram enviados como um teste para a dedicação de Wukong em proteger Xuan Zang, e esses tesouros, na verdade, pertencem a Laozi. Então, Wukong finalmente entrega as armas para o seu dono original. A grande diferença entre os dois é que a cabaça e o vaso originais vão te sugar se você responder pelo seu nome, enquanto no episódio de Dragon Ball, você vai ser sugado para dentro dela se você não responder a seu nome. Na história original, o Wukong também pensa em fazer xixi, mas é só isso, um pensamento. Enquanto em Dragon Ball, o Goku realmente vai lá e faz xixi. Não por maldade, nem porque era uma puta tática, mas é porque ele realmente precisava fazer xixi, porque ele é o Goku. Outras referências interessantes vêm no filme do Broly, o primeiro lá, o clássico, enquanto Paragus cria um dispositivo que ele pode usar para controlar os impulsos de Broly. A mesma coisa acontece em Jornada pro Oeste, quando o Guanin coloca uma espécie de anel em sua Wukong, que com algumas palavras, feitiços no caso, pode causar uma forte dor de cabeça no personagem. Outra referência é a uma tática bem comum. Quando o Piccolo fica gigante no torneio de artes marciais lá em Dragon Ball clássico, Goku se projeta para dentro dele para atacar suas entranhas. Como o Son Wukong tem a habilidade de se transformar em outras coisas, ele acaba usando bastante a mesma tática, de ficar extremamente pequeno para atacar seu alvo por dentro. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, apoiem com o like e tchau!